Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar aqui e ao pregador e nossa congregação nesta noite, bem como, é claro, em todas as igrejas que fielmente anunciam a palavra do Senhor. Bem, depois de um necessário intervalo, nós estamos retomando a nossa caminhada em Gênesis, livro onde nós já estamos há quase 15 meses e hoje nós chegamos à nossa 56ª mensagem e vamos iniciar o capítulo 41, já passando, como os irmãos sabem, da história de Jacó para o arco final, que é a história de José. E aqueles que têm acompanhado esta exposição sabem muito bem já qual é este tema que tem nos acompanhado todos esses meses durante o livro ao longo do livro de Gênesis. Eu quero convidá-los a nós recitarmos a uma só voz mais uma vez, ok? Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Você que nos visita hoje, este não é o tema desta mensagem, mas é o tema de todo o livro de Gênesis. Como eu disse, que estamos já há 56 mensagens, completando hoje, caminhando neste livro. Bem, na nossa mensagem anterior, depois daquele intervalo que tivemos domingo passado, nós reencontramos José, onde nós o havíamos deixado, na prisão. Ali, nós vimos no final do capítulo 39, o capítulo antes do anterior, claro, que o Senhor novamente o estava abençoando e o carcereiro colocou José, que era prisioneiro, encarregado de toda a prisão. Ele tinha a total confiança do carcereiro. E aí no capítulo 40, o Senhor atua novamente de maneira soberana, colocando José exatamente diante das pessoas que ele precisava estar conhecendo. O padeiro e o copeiro do faraó. O padeiro e o copeiro da corte. Tal como Deus, irmãos, havia feito antes, levando José precisamente para a casa de Potifar, que era oficial da guarda de Faraó. E através deste encontro na prisão, debaixo da soberania, da direção de Deus, os propósitos do Senhor estão se desenrolando na vida de José, na vida do servo de Deus. Mesmo ali injustiçado naquela prisão, José estava comprovando a fidelidade e o cuidado de Deus ao colocá-lo diante daqueles homens e usando a José, o seu servo aprovado, para mudar a trajetória da história através da vida daqueles prisioneiros, fazendo assim que José estivesse cada vez mais perto da onde o Senhor de fato havia planejado que um dia ele chegasse, inclusive é o que nós vamos ver na mensagem de hoje. Hoje nós veremos exatamente isso. E nós vamos ver, meus irmãos, que isso acontece não no tempo de José, mas no tempo de Deus. Como tem sido até agora, o Senhor usa o tempo, longo tempo, para trabalhar a vida de José, enquanto todas as demais peças são colocadas pelo próprio Deus no lugar certo. É como se Deus estivesse trabalhando em duas frentes. Ele vai montando o cenário, ele vai agindo no cronograma que ele mesmo estabeleceu, e enquanto isso, trabalha a vida de José. E hoje, Faraó encontrará provavelmente o homem mais importante dos seus dias, mesmo que ele não soubesse disso. Ele vai encontrar o homem mais importante dos seus dias, mesmo que se você perguntasse pelas ruas do império quem é o homem mais importante, as pessoas apontariam para Faraó. Mas é a pessoa que ele vai encontrar. Nós vamos começar a leitura do capítulo 41, mas hoje nós vamos fazer em duas partes. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 36, da onde nós vamos tirar os nossos primeiros pontos da nossa mensagem de hoje. Então quero convidar você a acompanhar, lendo junto, Gênesis 41, de 1 a 36. Já deu tempo de abrir, não é isso? Então vamos lá, irmãos, bem bonito, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras,
que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outros 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigos que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Como eu disse, nós vamos parar ali e vamos ler o resto mais adiante na nossa mensagem. Irmão, será que somos importantes? Temos alguma relevância no grande esquema de todas as coisas? Eu creio, meus irmãos, firmemente que até certo ponto sim.
desde que nós entendamos que importantes não significa insubstituíveis. Porque realmente não somos. Eu, você, José, somos, na verdade, privilegiados quando a nossa vida tem nas mãos do Senhor algum papel, qualquer papel, naquilo que Ele está fazendo, quer seja algo pequeno ou quer seja algo grandioso, como é na nossa história de hoje. O fato é que nós lembramos, às vezes, de pessoas que marcaram a história, como Charles Spurgeon, mas não lembramos o nome do diácono sapateiro que pregou na noite de neve que ele estava visitando aquela igreja e se converteu. Há pessoas que deixam o seu nome como José, e há outros que passarão pelo vento da história sem ser lembrados, provavelmente como eu e você. Mas deixamos marcas, temos importância, Deus deseja nos usar, Deus deseja que nós possamos, no tempo dele, ser instrumento em suas mãos. A nossa grande ideia de hoje nos ensina o seguinte: em seu tempo certo, os propósitos eternos de Deus interceptam a nossa vida. Em seu tempo certo, os propósitos eternos de Deus interceptam a nossa vida. Mas como isso acontece? Vamos ver. Novamente, na verdade, já pela terceira vez, sonhos surgem em nossa narrativa. Nós já explicamos em nossa primeira mensagem dos sonhos, lá com José, na verdade, 13 anos atrás na nossa narrativa, que esses não são os sonhos destas pessoas, mas são os meios pelos quais Deus, neste caso, decidiu revelar a sua vontade. Ou seja, não devemos sair por aí orando ou pedindo a Deus que nos dê sonhos, porque não há nada no texto que mostre que Deus está determinando ou normatizando isto como a forma dele tratar ou comunicar-se conosco. Ele usa hoje, em primeiro lugar, em 99,99% das vezes, a sua palavra. Mas no caso do nosso texto, é a terceira vez que ele usa isso. Como eu disse, eles foram dados a José quando ele era apenas um adolescente e revelaram o que aconteceria com ele no futuro, mesmo que de uma forma bem geral e até enigmática. Depois, José interpreta os sonhos dos prisioneiros de Faraó, como vimos no nosso texto, terminando com a restauração de um deles e a execução do outro. Agora, de novo, em um conjunto de 2 sonhos, José está diante dos sonhos do homem mais poderoso do Egito, pelo menos aos olhos da sociedade, aos olhos do país. E tais sonhos, como os demais, tinham uma relação com o tempo, mais precisamente com o futuro. E tal característica, meus irmãos, destes sonhos já os definem como sonhos divinos. Uma coisa é eu sonhar aquilo que eu passei durante o meu dia. Uma coisa são os sonhos, os 3 exemplos aqui são assim, que disseram ou anunciaram coisas futuras. No caso de José, coisas que aconteceriam 13 anos no futuro. No caso do padeiro e do copeiro, 3 dias no futuro. E no caso de Faraó, praticamente imediatamente. Isso aconteceria. Deus estava derramando o seu conhecimento sobre o futuro, sua determinação do futuro para essas pessoas. Neste capítulo, mais uma vez, irmãos, então, a soberania de Deus, o que é muito comum no livro de Gênesis, é exaltada. Agora, ele não está apenas conduzindo a vida de um rapaz, não está apenas conduzindo a vida de poucas pessoas, de algumas autoridades egípcias. O que o Senhor está aqui fazendo é mexer com o próprio destino das nações daqueles dias, inclusive do império mais poderoso que existia. O sonho de Faraó vai afetar praticamente todo o mundo conhecido da época. E Deus o faz através de seu servo aprovado, através do anônimo José. José, que era injustiçado, conhecido por Potifar, pelos prisioneiros, pelo capitão da guarda e pelo carcereiro, mas por mais quem? Quando com certeza chamaram este homem, vai buscar lá no calabouço um camarada chamado Yosef. Quem? Quem é ele na fila do pão? Ninguém. Mas Deus, através deste homem, através deste mero escravo hebreu, agora iria confrontar o homem, e agora eu vou colocar aspas, mais poderoso daquele tempo. Mal sabia ele que se não fosse o Senhor, mal sabia Faraó que se não fosse o Senhor, todo o seu império estaria ameaçado e arruinado e boa parte morreria de fome, a não ser que o Senhor tivesse intervindo no tempo certo. E é isso que ele faz aqui.
Ou seja, enquanto cumpre os sonhos dados a José, ainda na casa de seu pai, e coloca José em uma posição de destaque para que cumpra os propósitos que o Senhor havia determinado, Deus está também removendo o poder das mãos de Faraó através desses sonhos. Ele não é mais a fonte da revelação, ele não é mais a fonte da vida do Egito, ele é o objeto do que Deus está fazendo. A palavra do Senhor está sendo revelada a Faraó, mas ele é incompetente para entendê-la, ele é incompetente, inclusive, para mudar aquilo que vai acontecer, e ele precisa da intermediação do servo de Deus, José, e isso vai ser determinante. E mais adiante, ele vai precisar que José seja usado por Deus para que ele seja salvo desta situação. Ainda que tudo isso ainda o encontre em uma prisão egípcia. Então vamos começar o nosso texto, meus irmãos, e em primeiro lugar hoje, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: em seu tempo certo, o Senhor dá sequência àquilo que nos parece interrompido pelos homens. Em seu tempo certo, o Senhor dá sequência àquilo que nos parece interrompido pelos homens. Irmãos, esse é do versículo 1 até o versículo 13. É um enorme erro ignorar a dica que Moisés, o autor humano do nosso texto, nos dá bem no começo. Seria um tremendo erro. Em pelo menos 5 versões que eu verifiquei, todos destacam que do capítulo 40 para o capítulo 41, temos um pulo no tempo de 2 anos inteiros. Ao final de 2 anos, é a expressão na sua versão que nós lemos, mas literalmente ao final de 2 anos completos, 2 anos inteiros, algo aconteceu. Agora perceba, irmãos, 2 anos de um passeio de férias ou de uma convivência agradável entre recém-casados é sempre algo memorável. Mas 2 anos de prisão, nem tanto. Muito menos se você está preso de forma injusta. 2 anos é um tempão. 2 anos de pandemia. 2 anos onde você estaria, desse tempo todo, onde alguém falou de Covid pela primeira vez, até hoje, você estaria preso injustamente. Já pensou? E é o caso de José. É o caso que está acontecendo com ele aqui. Em especial, meus irmãos, quando 2 anos atrás, parecia que alguém iria interceder por você, lembra? Quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele diz: quando você for restaurado, lembra de mim, porque eu estou aqui injusto, sou hebreu, fui tirado da casa do meu pai, olha a minha idade. E o copeiro se esqueceu dele. Como eu disse na semana retrasada, depois de falar isso ao copeiro e ver que ele é realmente restaurado, levado da prisão, José começou a arrumar a mala. Ele começou a se preparar, porque era justo ele achar que o copeiro iria lembrar dele, mas não foi o que aconteceu. Por quê, meus irmãos? Porque os homens desapontam, decepcionam, os homens falham. Aos olhos humanos, esses 2 anos extras de prisão para José poderia ser fruto, inclusive, da falha desses homens, mas, na verdade, Deus estava no tempo certo, retendo e dando andamento àquilo que cooperava com seus propósitos soberanos. Ou seja, de fato, quem, entre aspas, esquece de José na prisão, é Deus e não o copeiro. Talvez alguns dias o copeiro acordava dizendo assim: eu estou esquecendo de alguma coisa. Agora não. Não é tempo. O tempo de você tirar o meu servo de lá vai chegar e eu vou fazer. Então, o faraó teve um sonho. Tal como o Senhor havia intervindo na vida de José na casa de seus pais, e depois na vida dele na prisão, através dos sonhos daqueles 2 prisioneiros, agora o Senhor agia novamente. Do começo do verso 4, temos o primeiro sonho de Faraó. Em resumo, nós já lemos, você já deve ter visto em filmes, já deve ter visto isso em animações, não tem nenhuma novidade aqui, mas em resumo, Faraó está no Nilo, o rio que sem ele não haveria vida naquela região da África, né, naquela região do planeta. Ele estava no Nilo e saem 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar. É daí que vem a expressão tempo das vacas gordas, tempo das vacas magras. Claro, né? Em seguida, saem 7 vacas feias e magras e se juntam às primeiras. Mas então, as feias e magras devoram as gordas e belas. E o faraó acorda. E certamente, irmãos, nada compreendeu do que havia sonhado. Do verso 5 ao verso 7, Faraó tem um segundo sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas crescem no mesmo pé.
Em seguida, outras 7 mirradas e ressequidas. Essas últimas devoram as primeiras e Faraó acorda de novo, ainda confuso com o que havia sonhado. Pronto, esse é o sonho de Faraó, os dois. Apesar, irmãos, de haver elementos similares e que poderiam apontar uma interpretação, na manhã seguinte ele não tem resposta alguma. De verdade, ele está perturbado, diz o texto. Ele está atormentado por aquilo que havia sonhado. Esse é o estado, irmãos, de todo ser humano sem a iluminação e sem a revelação de Deus. Pessoas perturbadas, pessoas sem sentido na sua vida, pessoas sem resposta para os seus questionamentos. E aqui está ele. Ele pode esconder através de artifícios humanos e fingir que está tudo bem, mas isso é apenas porque ele, este ser humano, não enxergou o desespero e a desesperança que sintetizam a sua vida e acha que está tudo bem. Certamente, irmãos, assim se sentia Faraó até o dia anterior. Tudo estava bem, mas agora não está mais. Deus bagunça, sacode, provoca crise na vida de Faraó para que ele possa agir. Aquilo que o Senhor trouxe ao seu conhecimento o deixara perturbado. Ele precisava de ajuda. Queridos irmãos, o Senhor faz isso também na vida de pessoas às quais eu e você somos convidados a ministrar. O Senhor abala suas estruturas, o Senhor destrói suas seguranças para que seja criada a oportunidade da necessidade. E você já sabe, irmãos, a nós nos cabe ver uma necessidade e preencher esta necessidade, tal como José logo fará. Ou seja, meus irmãos, quando nós temos pessoas para alcançar com o Evangelho, quando nós temos pessoas para ajudar, uma oração que podemos fazer é: Senhor, ajuda-me criando uma necessidade na vida desta pessoa, a qual não precisa nem ser algo muito drástico, muito dramático. Ninguém precisa morrer, não precisa ser algo terrível, mas muitas vezes, meus irmãos, Deus cria no coração do ser humano uma necessidade, um vazio, e leva a você e a mim a oportunidade, tal como vai dar a José aqui, de trazer a resposta. A resposta que não nasce em nós, que não nasce em José, mas nasce, na verdade, em Deus. Muito bem, esse é o estado de perturbação no verso 8. Faraó recorre aos recursos que ele conhece e confia. Quem são? Os magos e sábios do Egito. Esses que certamente tantas vezes socorreram seu soberano, parecia a ele a única e última esperança que ele tinha aos olhos de Faraó. Mas, irmãos, era uma esperança falsa. Eles não tinham resposta para aquilo que Faraó precisava. As pessoas também que precisam da luz do Evangelho e da palavra de Deus, frequentemente, elas não estão apenas esperando que algo possa cair do céu. O mais provável, irmãos, é que estejam correndo atrás de soluções, correndo atrás de respostas, correndo atrás de magos e sábios que possam lhe ajudar. Certa feita eu vi uma pessoa, e às vezes parece até engraçado isso, mas com uma tremenda confiança no seu horóscopo. Em outra ocasião eu vi alguém mencionando um religioso que era uma pessoa que era uma referência para trazer solução para os seus problemas da vida. O ser humano, ele é um ser intrinsecamente místico, religioso. O mais ateu das criaturas, se você vai examinar a sua confissão de fé, ele não é ateu? Por que você está falando de fé? Porque ele crê que o nada veio de alguma coisa. E a ciência diz que não dá. Ou seja, ele é uma pessoa de fé. Ele não crê, pelo menos diz que não, em Deus, ou em uma força superior, mas ele busca socorro para os problemas e soluções e a sua própria existência em algo, nem que seja algo que ele mesmo não possa explicar. Portanto, irmãos, diante dessas buscas que os homens fazem, a nossa oração deve ser para que o resultado na vida dele seja o mesmo na vida de Faraó, ou seja, que a ajuda se mostre pequena, curta, incapaz, e nenhuma ajuda ou solução dessas falsas fontes possa ser encontrada para que finalmente eles cheguem à única fonte verdadeira, que é o nosso Deus. Essa oração é que nós podemos fazer.
E aí, meus irmãos, um homem desesperado, homem que busca a solução em lugares e não encontra, e neste ponto, neste momento da história, o copeiro recebe o estalo da parte de Deus. Aquilo talvez que ele venha quase lembrando nos últimos 2 anos, agora ele lembra. No verso 9, inclusive, diz: agora eu me lembro das minhas faltas. Agora eu me lembro do meu erro. Ele reconhece essa falta, essa falha para com o jovem que 2 anos antes havia devolvido a esperança à sua vida, José. Então ele começa, irmãos, diz o texto, a relatar a Faraó sobre o que ele, seu falecido companheiro, o padeiro, e José haviam vivido 2 anos antes. No seu relato, o mais importante do que ele fala está no final. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Esta aqui é a autenticação do copeiro sobre José. Essa aqui é a autenticação de José do copeiro sobre o poder que José havia demonstrado. Ele está dando o selo de garantia. O que ele falou 3 dias depois se cumpriu. Eu estou aqui, Faraó, e o meu companheiro foi executado como ele havia dito. Creio, meus irmãos, que facilmente nos irritaríamos com o que este homem fez com José. Certamente, queridos, se eu fosse algum outro companheiro de José lá, ele tivesse dito que estava esperando alguém que garantiu que ia interceder por mim, eu ficaria irritado também. Esquecer de tamanho benefício, de tamanha ajuda. Mas nós precisamos compreender, irmãos, ele não podia ter relatado o que havia acontecido a Faraó quando ele foi libertado da prisão. Na verdade, nós podemos até supor que o efeito seria o contrário. O efeito poderia ser totalmente diferente. Por exemplo, José poderia ser visto como algum tipo de feiticeiro. José poderia ser visto com alguma luz prejudicial aos olhos do Faraó. Alguém que faz adivinhações, alguém que sabe do que eu vou fazer. O Faraó não estava perturbado 2 anos atrás. E se o copeiro tivesse dito o que havia acontecido no tempo errado, não no tempo certo, talvez a coisa não tinha terminado como está terminando agora. Assim o copeiro esqueceu. Mas isso também, meus irmãos, era obra de Deus. Em seu tempo certo, o Senhor está dando sequência às coisas que pareciam interrompidas pelos homens. Apenas pareciam. Na verdade, é o Senhor que está agindo. Obstáculos aparecerão, irmãos, em nossas vidas. Aparecerão diante das nossas famílias, diante da nossa igreja. Muitas vezes, irmãos, não serão situações onde as pessoas são inocentes. Muitas vezes são pessoas malignas que querem o mal. Pessoas vão jogar problemas, obstáculos para tentar atrapalhar a minha vida, a sua, a própria obra de Deus. Mas nós precisamos ter convicção que quer seja um esquecimento, vamos chamar assim, inocente como desse homem, ou um esquema planejado e tramado, como por exemplo, contra Esther no seu livro, e contra o seu tio, contra o povo judeu, não importa. O nosso Deus é o Senhor do tempo e da história. E absolutamente nada escapa das suas mãos. Nada escapa do seu controle. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como nos dirá Jó no seu livro. E não vai ser frustrado, irmãos, quer pelo esquecimento, nem pela maldade humana. Portanto, irmãos, onde nós seguimos adiante? Você tem se perturbado com as atitudes e ações das pessoas? Você acha realmente que a sua vida está sendo atrasada, atrapalhada, perturbada, não sei, por alguém? Você já parou para pensar, meu querido, que esta pessoa não tem poder de fazer absolutamente nada que não esteja sob a permissão do Senhor? Se, como disse Lutero certa vez, se até o diabo é o diabo de Deus, quanto mais um mero ser humano. Como um ser humano pode tramar alguma coisa, sim, contra um filho de Deus, contra a igreja do Senhor, e o nosso Pai e o nosso Senhor ficaram apenas de braços cruzados, dizendo, não vi. Olha o que aconteceu. Então eu quero convidar você, meu irmão, a colocar diante do Senhor sentimentos e às vezes até sentimentos muito ruins, amargos, porque alguém lhe planejou o mal. Ou porque alguém se esqueceu de você. E você pode ter certeza nesta noite, você pode ter convicção nesta noite, que o Senhor não se esqueceu.
que Deus não perdeu o rumo e o passo das coisas. Deus não está sendo avisado lá na sala do trono por Gabriel ou Miguel, qualquer arcanjo ou anjo que você quiser. Senhor, esqueci de avisar, deu um negócio atrasado na vida do teu servo lá, porque o senhor estava muito ocupado com outros milhões de pessoas. Não. O salmista nos garante que o guarda das nossas vidas, o guarda do povo de Deus, não dorme, não pestaneja, não cochila. Ele está sempre vigiando a nossa vida. Algumas das coisas, meus irmãos, que vão acontecer conosco hoje, de ruim, começaram a dar ruim algum tempo atrás. E Deus já estava lá, acompanhando, guardando e nos preparando para todo aquele processo. Inclusive trabalhando a nossa vida, como Ele está fazendo na vida de José. José, quando chega, meus irmãos, na corte de Faraó, ele é um homem moído, trabalhado, calejado, modificado por Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos a corte de Faraó, mas não queremos a prisão de Potifar. Nós queremos o resultado final, mas não queremos o processo. E essa é uma das coisas, meus irmãos, piores que nós podemos desejar. Na verdade, nossa oração deve ser: Senhor, faz isso não. Muito pelo contrário, em seu tempo certo, dê sequência àquilo que aos outros, e às vezes até a mim, parece que está sendo interrompido pelos homens, mas na verdade não está. E aí o nosso texto vai continuar, do versículo 14 até onde nós paramos de ler, no versículo 36. A palavra de Deus vai nos ensinar, em segundo lugar, o seguinte: em seu tempo certo, o Senhor ordena as circunstâncias para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Em seu tempo certo, o Senhor ordena as circunstâncias para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Meu irmão, se alguém dissesse para você que no futuro, breve ou curto ou longo, não importa, você estaria em uma audiência com o presidente da nação mais poderosa do nosso tempo, e ainda mais dissesse que esse encontro foi requisitado por ele, você acreditaria? Não, eu não vim aqui hoje à noite trazer nenhuma profetada para você. Estou apenas perguntando se você acreditaria. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, se alguém tivesse falado 13 anos antes para José que ele estaria diante do homem mais poderoso do seu tempo, dificilmente ele acreditaria também. Dificilmente ele dizia: tá bom, confia. Porque é inusitado, é irreal, é surreal o que está acontecendo aqui. Ele é um escravo hebreu. Ele é um jovem de 30 anos. Ele é alguém que passou quase metade da sua vida aprisionado. Ou pelo menos um terço. Vamos lá. E o fato é, meus irmãos, que aqui está ele. É exatamente assim que começa o versículo 14. Faraó o convoca. Ele é limpo, arrumado, barbeado e preparado para esse encontro. E é nesse ponto do nosso texto, irmãos, que está exposto o contraste, onde Deus é o diferencial. Porque veja bem, quando José entrou, eu não tenho ideia de como era o salão de Faraó, eu acredito talvez até maior do que esse aqui, ele entra, Faraó está lá na frente, no trono. Ele é um ninguém. Ele é um homem desconhecido. As pessoas até ouviram o que o copeiro falou, e alguns estavam assim: vai chegar aqui, vai passar vergonha, e esse aí, mais um. Mas como eu disse, Deus é o diferencial. De um lado, um escravo hebreu. Alguém completamente desprezado pela sociedade da época por causa da sua posição social, e pior, porque era estrangeiro. Do outro lado, como foi dito várias vezes, um homem mais poderoso do seu tempo. Na verdade, meus irmãos, considerado um Deus por muitos. Esta é a razão porque 430 anos depois, o primogênito de Faraó tem que morrer. Porque as 10 pragas do Egito foram ataques às falsas divindades do Egito. E quando morrem os primogênitos, morre quem? O filho do Deus. Ele é tão poderoso que não conseguiu impedir que seu filho morresse. Mais poderoso é Yahweh, o Deus dos hebreus. Então ele é tudo isso, este Faraó aqui.
considerado até um Deus, mas é ele e não o escravo que está desesperado, que está aflito, que está perdido, que está precisando de ajuda. Esta é uma perfeita ilustração, meus irmãos, de toda a humanidade, inclusive nossos dias. Os poderosos de hoje que a gente vê por aí, no noticiário e tudo, poderosos em qualquer nível, até mesmo mais perto de nós, que se sentem intocáveis por causa do seu dinheiro, por causa do seu poder, por causa da sua fama, ou o que quer que seja, da sua influência, da sua saúde, da sua força física. Os poderosos entre os homens estão aí, mas tudo isso é tolice e não é nada perto do poder que flui através dos filhos de Deus. Deixa eu repetir, meus irmãos, aquilo que é tão valorizado hoje neste mundo, que é tão admirado, o carro que fulano dirige, a casa que ele mora, o poder que ele tem, o título que ele tem, ou títulos que ele tem, não são absolutamente nada. O mundo passará e todos que estão nele, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Este é o diferencial. E esse diferencial atinge a minha e a sua vida também. Portanto, pouco importa quanto dinheiro você tem, ou não tem. Pouco importa o nome da sua família. Pouco importa a sua raça, se você é branco, negro, pardo, azul, cor-de-rosa. Pouco importa a sua nacionalidade, pouco importa se você é conhecido ou uma pessoa completamente anônima na sociedade. A corte de Faraó naquele dia estava dividida como está o mundo hoje, como está o nosso salão. Entre aqueles que estão ao lado de Deus, só um, e aqueles que estão desesperados, perdidos, sem saber o que fazer, sem Deus. Essa noite, se você está aqui conosco, está ouvindo a palavra de Deus e você não tem absoluta certeza que você não apenas está ao lado de um Deus cultural, um Deus brasileiro, um Deus boa gente, um Deus boa praça. Não. Se você não tem absoluta convicção de que você está ao lado do Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, eu lhe aconselharia. Eu lhe exortaria que você se volte para o Senhor e diga: Senhor, eu quero estar do teu lado. E eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que está aqui, que já teve a misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida, porque não é honra nenhuma pessoal, é honra do Senhor sobre a nossa vida, estaria disposto a lhe ajudar a conhecer mais desse Deus maravilhoso. Como eu disse, meus irmãos, a Igreja de Cristo hoje é a entidade mais poderosa que existe. Não estou referindo à igreja e nem à denominação, mas à Igreja do Senhor de todo o mundo, e é a única que está preservada, ou será preservada, quando este mundo for visitado pelo Senhor para o dia de prestação de contas. E aqui é José representado nesse texto. Bem, no verso 15, Faraó já expõe o seu problema a José. Tive um sonho, ninguém consegue interpretar, mas me disseram que você tem a solução para o meu problema. Olha só, meus irmãos, que declaração ótima para ativar todo o nosso orgulho. Ninguém pode me ajudar, só você. Ninguém consegue, mas me disseram que você consegue. Ninguém prega como você, ninguém serve como você, ninguém canta como você. Ah, se tivesse crente igual a você em todo mundo. A expressão e a forma, meus irmãos, com que Faraó fala são ferramentas maravilhosas para o ego de José. Se há algo, meus irmãos, que a nossa carne gosta desse tipo de elogio, e graças a Deus, com José, não funcionou. No verso 16, ele desfaz toda a atenção. José é refratário. Bateu nele, subiu. Ele desfaz toda a atenção sobre si e declara em semelhança ao que ele havia dito 2 anos antes na prisão para os seus companheiros. O que ele disse lá? Não são de Deus as interpretações? Não é minha. Não são de Deus? Ele pergunta de forma retórica. Claro que sim. E aqui, meus irmãos, ele diz: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O servo de Deus é servo de Deus porque ele reconhece a sua total dependência do Senhor Deus. Tal como meus irmãos Lutero, novamente lembrando aqui, quando elogiado e tentaram colocá-lo como alguém muito importante, que a reforma aconteceu e tal, qual foi a resposta dele? Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Nosso papel, meus irmãos, na obra de Deus é fidelidade
E eu diria, ficar fora do caminho para não atrapalhar. Deixar que o Senhor faça aquilo que Ele está fazendo e sermos apenas instrumentos. José tinha esta convicção. Dos versos 17 ao 21, Faraó relata novamente o seu primeiro sonho. E interessante, irmãos, que quando ele relata para José, ele acrescenta um pequeno detalhe que ele não havia falado antes. Ele diz, mesmo depois de havê-las comido, verso 21, não parecia que os tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Esse detalhe é importante. Porque significa que os 7 anos de prosperidade e fartura seriam engolidos de tal maneira pelos 7 anos de fome, que, como ele diz depois, não vão nem lembrar da fartura que eles haviam tido. Dos versos 22 a 24, ele relata o segundo sonho, o sonho das espigas de trigo. Diante dos relatos de Faraó, dos versos 25 a 32, acompanha aí, José traz a interpretação. Tal como acontecera com seus companheiros de prisão, o texto não explica como José sabe destes significados, como ele sabe a interpretação. Nós não sabemos como o Senhor revelou isso a ele. Não há sequer, da parte de José, um espaço, peraí, deixa eu orar para eu ver o que vou falar. Não, é imediato. Ele não se afasta por algum tempo para buscar o Senhor, não. Imediatamente ele já sabe. Antes da interpretação em si, José já fornece algumas informações que Faraó desconhecia. Preste atenção. Primeiro, ele sabe que não são 2 eventos, mas um só. Então ele unifica os sonhos. Eles são apenas um, repetido 2 vezes. E, segundo, Faraó não é a fonte. Ele fala, você não está em sonho adivinhando o futuro. Não, o Senhor é que está revelando isso que Ele vai fazer. Ou seja, Faraó está aprendendo nesse instante, está tendo uma aula de teologia, que Deus não está apenas prevendo o que iria acontecer. Muito menos que Deus está falando aquilo que Faraó está adivinhando que vai acontecer. Não, mas que o próprio Deus é o causador do que iria acontecer. Pastor, eu tenho um problema com isso aí. Muita gente tem. Você já pensou, irmãos, já percebeu, aliás, como tem gente que gosta de tentar blindar Deus de algumas coisas? Tem gente que tem dificuldade quando Deus faz alguma coisa ruim. A gente fala da boca cheia, Deus é o Deus da vida, mas se alguém morre, é como se Deus tivesse... Deus tivesse falhado, Deus tivesse sido pego de surpresa. Esse conceito é difícil, meus irmãos, para muitos que preferem pensar em Deus como um velhinho, bondoso, que não faz mal nem a uma mosca. Um Deus que parece até, como eu disse, que a morte das pessoas o pega de surpresa. Bem, este não é o Deus verdadeiro. A abundância e a fome, interpretadas nos versos 26 a 32, são provocadas pela vontade de Deus no nosso texto. E nós, meus irmãos, temos que nos submeter a quem Deus é. E não, eu não concordo com isso. Certa feita eu encontrei uma jovem, que, na verdade, isso era online, num fórum, em que ela disse, eu não acredito em inferno. Jesus não mandaria ninguém para o inferno. Aí eu falei, você já leu os evangelhos? Não. Então, da onde você tirou esse conceito de Jesus? Do ar, provavelmente. Das ondas de rádio, não sei. Mas quando nós não queremos, meus irmãos, aceitar quem Deus é, quem o próprio Cristo é, nós vamos criar uma alternativa. Uma alternativa, como eu disse, de um velhinho bondoso e tal, provavelmente com artrite, e ele não consegue fazer muita coisa. Esse não é o Deus bíblico. Na verdade, meus irmãos, neste caso, não apenas um propósito geral com o qual o Senhor também afetará a vida dessas pessoas, mas de milhões de pessoas. Os 7 anos de abundância e prosperidade e os 7 anos de fome e necessidade que viriam sobre o mundo de então foram planejados por Deus em relação aos seus propósitos no plano maior de redenção. Olha só. Ele precisava deste cenário para que ocorresse o que ocorre aqui e nas próximas páginas de Gênesis. Em qualquer dúvida que você possa ter quanto a isso, olha o versículo 32. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la.
Quem queria fazer, meus irmãos, a vida brotar do solo fértil do Egito? Deus. Quem iria, meus irmãos, fazer a colheita se perder ou não produzir ou não germinar? Deus. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, varra da sua cabeça aquele conceito que não é nada bíblico, de que quando tudo vai bem florido, os pássaros vêm vestir você de manhã como na Branca de Neve ou Cinderela, sei lá. Está tudo maravilhoso. Aí é Deus. Quando você é chamado naquele emprego, para entrevista, né, e o entrevistador vira para você e diz assim, você é tudo que essa empresa estava procurando. É Deus. Mas quando em lugar de passarinho bonito aparece um corvo, que me dizem aí que é sinal de mau agouro, né? Parece um corvo na sua janela e tudo dá errado, você trupica e bate o dedinho do pé e o seu RH chama e lhe despede, o diabo está furioso. Que diabo? É Deus. É Ele que controla as nossas vidas. Meus irmãos, isso não é algo ruim, não. Isso é algo muito bom. Porque a nossa vida está guardada num Deus que nos ama. E que não importa o que Ele permita sobre a nossa vida, sempre são atos de amor. O que vem em seguida, podemos acreditar ao rompante de ousadia e coragem por parte de José. Não apenas, irmãos, ele interpreta o sonho de Faraó, deixando o Faraó com um terrível problema, ou seja, vai vir fome aí, mas ele também oferece a solução deste problema. A fome viria ao ponto de destruir os anos de fartura. Todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Mas nem tudo está perdido. O Faraó deveria colocar alguém capacitado. Só isso, José? Não. Esse homem capacitado deveria fazer assim, assim, assim. Ele dá, inclusive, a estratégia. Estabelecer um imposto de 20% sobre a produção agrícola nos 7 anos de fartura, criar uma grande reserva e salvar a população nos 7 anos de fome. Tá aí. Muito obrigado. Derrubou o microfone. Deixa eu ir embora. José faz tudo. Em ousadia, meus irmãos, ele pavimenta o caminho para fora do desespero de José. Por causa do que Deus, obviamente, está abençoando a sua vida. Tal atitude de José, irmãos, poderia até sair pela culatra, ele podia ver, mas pensa que é quem? Mas não é isso que veremos seguir. Em tudo isso, vemos como José ilustra princípios que nós vemos na palavra de Deus de sabedoria, de excelência. Por exemplo, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Ousadia, sabedoria e planejamento. O resultado, irmãos, não seria possível sem o principal elemento. No tempo certo, o Senhor ordenou as circunstâncias para que os seus propósitos acontecessem como Ele, o Senhor mesmo, havia determinado todos aqueles anos antes para José. Provérbios 19:21 nos diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Todos aqueles anos antes, José não entendeu ainda, não havia entendido, o que Deus lhe havia mostrado em sonho. E provavelmente, irmãos, como nós sabemos, ele agiu de maneira precipitada. Mas agora ele está em concordância com Deus e começará a experimentar que Deus precisa sempre ir à frente e que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. O adolescente precipitado, o adolescente impetuoso, o adolescente metido ficou no passado. Agora José está pronto para ver Deus preparar os propósitos, colocar tudo no lugar, nas circunstâncias e poder usar a sua vida como ele está fazendo. Mas não acabou. Nosso texto vai continuar e, como disse aos irmãos, nós vamos ler os últimos versículos do 37 ao 57. Você já descansou? Eu que falei aqui não sei quantos minutos. Então me ajude. Versículo 37 até o final do nosso capítulo, vamos ver como o Faraó vai reagir às soluções dadas por José. Diz assim a palavra do Senhor. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você.
E a Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Encerrando a nossa mensagem hoje, irmãos, em terceiro e último lugar, em seu tempo certo, o Senhor realiza em nossas vidas o que jamais poderíamos realizar por nossas próprias mãos. Em seu tempo certo, o Senhor realiza em nossas vidas o que jamais poderíamos realizar por nossas próprias mãos. Como pecadores inveterados, irmãos, nós somos naturalmente chutadores de portas. O chutador de porta é aquele que age não naturalmente ao que está acontecendo, pois, obviamente, você sabe, portas foram feitas para nós batermos educadamente e aguardarmos, não para chutarmos. Mas, quando alguém não abre a porta no nosso tempo, do nosso jeito, como queremos, temos a tendência de chutar portas. 13 anos antes, o adolescente José chutou portas do seu jeito. Ele disse: ouçam o sonho que tive. Inocentemente, ele chama seus irmãos 2 vezes e relata o sonho que ele sabia que já havia provocado a ira e o desgosto para com ele e dos seus irmãos. Forçando situações, colocando-se como aquele que logo estaria nele cumprindo aquele sonho. Mal sabia ele que ele ainda iria passar 13 anos até a formatura na escola de Deus. O tratamento de Deus, irmãos, está completo na vida de José, pelo menos para esta etapa. Ele pode finalmente experimentar o que o Senhor lhe havia revelado todo aquele tempo no passado. Diante então da ousadia que ele demonstra de não apenas interpretar os sonhos de Faraó, mas também de oferecer uma estratégia para enfrentar a catástrofe que estava chegando, no verso 37 a 39, Faraó rasga elogios a José. E é interessante, irmãos, porque primeiro Potifar, lá atrás, depois o carcereiro e agora o Faraó tem a mesma atitude com José.
reconhece a excelência daquele jovem, ainda é um jovem com 30 anos, e reconhecem como ele era a pessoa para a tarefa. Cuidar da minha casa, cuidar da prisão, cuidar de todo o Egito. Seu plano parece bom ao soberano e aos seus conselheiros, diz o texto. E não apenas isso, irmãos, mas ele considera José como ninguém mais, como alguém que não se poderia encontrar em outra pessoa, alguém que tinha o Ruach Elohim, o espírito dos deuses, essa expressão que o texto traz. Mal sabia Faraó que ele não tinha o espírito dos deuses, mas ao usar Elohim ele está certo, porque esse é o termo que o Deus dos hebreus é chamado, no plural de verdade. Nós vimos isso no início do livro de Gênesis, porque ele é um Deus tão grandioso, tão elevado, que ele é invocado não no singular, mas ele é invocado no plural. O Deus, o nosso Deus, triuno. E não havia, portanto, ninguém tão sábio ou criterioso como o servo deste Deus. Irmãos, nós precisamos ver os dias que o mundo fique sem palavras, ou apenas com palavras como essas que nós temos no texto, com cada um de nós. A excelência precisa ser, porque é a marca do povo de Deus. A mediocridade não nos pertence. Perceba que eu não estou falando de riqueza e prosperidade. Eu estou me referindo à excelência. E nós devemos buscar isso não por motivo de glória própria, mas para a glória do nosso Deus. No texto que nós estamos analisando em nosso EBD, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala que nós somos o sal da terra, fala que nós somos a luz do mundo, nós temos que salgar, nós temos que iluminar, nós temos que dar sabor e preservar, nós temos que instruir e mostrar. Como? Através da nossa vida. E aí no final desse texto, no capítulo 5 de Mateus, ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Isso é Mateus capítulo 5, 13 a 16. Muitos séculos antes, irmãos, José estava cumprindo exatamente essa exortação que um dia seria pregada pelo Messias. Ele estava brilhando em pleno Egito. A Bíblia traz a vida de outro homem muito semelhante, Daniel. E nós precisamos, irmãos, olhar para esses homens como a regra e não a exceção para nossas vidas. Então não importa onde o Senhor tem lhe colocado, estrategicamente lhe posicionado, você está lá para brilhar. E eu quero repetir, irmãos, não é para ser destaque, não é para ser carro alegórico, não é para ser... Não! A ideia, meus irmãos, é que o nosso desempenho na sociedade, na nossa profissão, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, seja tal que as pessoas dizem: olha, eu posso até não crer no Jesus, no Deus dele ali, mas eu admiro. Porque eu vejo na vida dele coisas diferentes. Eu vejo na vida dela marcas notáveis, admiráveis, exemplo. E é isso que nós vemos na vida dele aqui. Nos versos 40 a 44, o Faraó então passa a dar a José as responsabilidades e limites do poder que ele haveria de ter. Em poucas palavras, tal como era na casa de Potifar, onde nada estava fora do seu alcance, a não ser, obviamente, a esposa dele, como era na prisão, onde tudo estava na responsabilidade de José, ninguém estaria agora acima de Faraó. Acima de José, apenas o soberano do Egito, apenas Faraó. Esse foi toda a extensão de poder que ele lhe deu, colocando no seu dedo o anel de autoridade. É importante compreender, meus irmãos, que mesmo quando o Senhor nos dá bênçãos, Ele nos dá também responsabilidades. O progresso ou o sucesso vem sempre, irmãos, com mais atribuições, com mais responsabilidades. Afinal, como dizem na cultura popular, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Quem disse isso, você certamente erraria. Essa frase é antes de Cristo, escrita numa peça chamada A Espada de Damocles, de onde ela foi importada para a cultura pop dos nossos dias. Mas quer ver alguém que falou algo melhor? Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais
será pedido. Ou seja, meus irmãos, nós vemos como José, quanto mais o Senhor o coloca em destaque, agora ele vai ter responsabilidades, ele vai ter atribuições. Aquilo que ele está sendo confiado aqui se tornaria uma fonte de muito trabalho e certamente de muitos desafios e até de aborrecimentos. Pergunte ao seu líder de grupo de vida como era a vida dele antes de ser líder de grupo de vida. Pergunte nos poucos meses que está coordenando a nossa congregação como era a vida dele antes de coordenar a nossa congregação. E se você quiser saber como era a minha vida há 27 anos atrás, eu não trocaria por nada neste mundo. Mas o fato é, meus irmãos, que as atribuições vêm porque o Senhor quer colocar responsabilidade para aqueles que vivem vidas de excelência. Quer usar aqueles que se dispõem a ser instrumentos. Aqueles que não estão para usar a ilustração do Evangelho, enterrando o seu talento. Certamente alguém que é como José e que diz, sim Senhor, abaixa a sua cabeça e diz, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Dadas as atribuições em seguida, no verso 45, Faraó provê estabilidade para José. Família. Como símbolo do seu novo status, Faraó dá a ele uma esposa importante, a filha de um sacerdote, Asenate. Ela era filha de um sacerdote da cidade de On, que ficava a 12 quilômetros da capital, hoje chamado de Heliópolis, ou seja, a cidade do sol. E José recebe também um nome egípcio, que não adianta procurar, não tem significado, Zafenate Paneia. No verso 46, José já com 30 anos, 13 anos depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, agora ele está na posição e na oportunidade de governar o Egito, como o Senhor havia dito para ele. Então, meus irmãos, chega o cumprimento dos sonhos. Nos versos 43 ao 53, os 7 anos de fartura. Que festa! José, então, aplicou e cumpriu o plano que ele havia sugerido a Faraó, quando ainda nem sabia que ele mesmo iria executar esse plano. Nesse tempo também nascem aqueles que se tornariam no futuro cabeças de 2 das tribos de Israel, 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés significa aquele que leva ao esquecimento. É um particípio do verbo nassar. E aí está escrito, meus irmãos, aquele que leva ao esquecimento, não porque o Senhor havia produzido algum tipo de amnésia na cabeça de José. Não. Mas porque a lembrança dos sofrimentos e a saudade da casa do seu pai não mais afetava José, porque ele entendia por que ele estava vivendo o que ele estava vivendo. José havia experimentado que os planos e propósitos do Senhor são mais elevados do que os desejos do seu coração. Tudo havia valido a pena, pois agora ele entendia o que o Senhor havia feito e por que havia feito daquela forma. Ele tem, nisso, meus irmãos, temos isso sintetizado no que o salmista diz. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esse Salmo 30, 4 e 5, no versículo 11, ele completa: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Por isso que ele não lembra mais. Ele sabe do que aconteceu, mas não o afeta. Segundo filho, Efraim, por sua vez, traz o significado de ser frutífero. E é interessante, meus irmãos, que a mãe de José, Raquel, ouviu em Gênesis capítulo 30 o seu marido dizer: por acaso estou no lugar de Deus que a tornou infrutífera, que a impediu de ter filhos? Mesmo verbo, mesma palavra. Ou seja, agora o filho de Raquel declara que o Senhor o havia feito frutífero. Frutífero em filhos e frutífero em seu papel em cumprir a vontade de Deus. E assim chegam ao fim os primeiros 7 anos de fartura, de vacas gordas, belas e feixes de trigo bonitos, como havia no sonho de Faraó. E agora? A chuva foi embora, seca, o solo endureceu, e do versículo 54 em diante, o nosso texto trata da chegada dos 7 anos de fome. Isto é, os tempos das vacas magras e das espigas feias, murchas e mirradas. O tempo da fome. Porque antes, meus irmãos, dos conservantes, e antes do comércio mundial transportar comida de um lado para outro muito rapidamente,
7 anos disso aqui seria uma sentença de morte, de tragédia e, com certeza, de êxodo migratório. Muita gente sairia do Egito atrás de comida. Seria o fim do império. Mas o Senhor havia avisado ao seu servo e agora estava preservando a vida de muitos. E apenas no Egito havia alimento. Quando a fome chegou aos egípcios, mais uma vez Faraó apontou para José. Ele deveria orientar tudo o que seria feito. Assim, José começou a vender as reservas de alimento para todo o Egito, além de para outras terras também. Entre elas, Canaã, onde morava a família de José. Mas isso a gente vai ver semana que vem. É interessante, meus irmãos, que Deus está cumprindo na vida dele aquilo que ele não teria nunca como realizar pelas suas próprias mãos. É interessante que ele está ordenando as circunstâncias para cumprir os seus propósitos, como só o Senhor pode fazer. É interessante, meus irmãos, que ele está dando sequência àquilo que parece que os homens haviam interrompido. Mas o mais interessante disso tudo é que ele faz em seu tempo certo. Porque no tempo certo, os propósitos eternos de Deus interceptam a nossa vida. Entram na nossa história, ou nós entramos na história dele. Quantas vezes, irmãos, reclamamos porque nós não entendemos o tempo de Deus? Ou porque achamos que o tempo de Deus, quando chegar, não vai estar de acordo com aquilo que nós queremos. Contudo, irmãos, não há nada melhor para nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, do que crermos e confiarmos que o tempo de Deus, mais acrescentado aos propósitos de Deus, são o melhor desejo, a melhor aspiração, a melhor esperança que nós podemos ter na nossa vida. Podemos, meus irmãos, nunca ter em nossas mãos aquilo que nós sonhamos. Contudo, poderemos ter o privilégio de viver, digamos assim, os sonhos de Deus. Ou seja, aquele que Ele desejou, sermos participantes, mesmo que coadjuvantes, dos seus propósitos eternos. Meus irmãos, anônimos ou não. Participando de uma maneira grandiosa ou não. O que importa, meus irmãos, é nós estarmos agindo e cooperando com o Senhor e sabendo que Ele está em absoluto controle de tudo o que acontece na nossa vida. Nossa vida pode ser encurtada ou prolongada. Nossos planos que fazemos para agora podem ser frustrados ou confirmados. Mas em tudo isso, nós possamos estar descansando de que o nosso Deus está guiando as nossas vidas para a vontade e para a glória dEle. E esse deve ser o nosso desejo mais profundo. Que Deus nos abençoe para tanto. Amém. Deus querido, ajuda-nos a vermos como uma história tão longa apela para largarmos o nosso senso de imediatismo. Contentarmos-nos com aquilo que no presente o Senhor está permitindo. E sabermos que o plano futuro dele sempre é algo bom para nós. E que muitas vezes, ó Deus, nós atrapalhamos estes planos quando nos precipitamos, quando mostramos-nos não preparados e precisamos ainda passar pela escola de Deus. Dá-nos esta semana, Deus, que nós possamos meditar nesse texto tão conhecido e vermos os detalhes que vimos hoje nessa exposição, em que a nossa vida precisa ser confrontada, trabalhada, acordada, para que possamos ouvir a Tua voz naquilo que tens preparado para nós. É o nosso desejo, a nossa oração hoje. E oramos no nome do Senhor Jesus, aquele que nasceu na plenitude dos tempos, onde tudo estava no tempo e no lugar certo. Em nome dele nós oramos. Amém e amém.